essa mesa que eu creio que vai ser de muita importância para a gente. Pessoal, bora lá iniciar, né? Quiserem vir um pouquinho mais para frente, ficar para trás, fiquem à vontade, tá? Fiz um compilado de material agora no final do primeiro semestre. A gente apresentou em São Domingos, que foi o primeiro encontro de funcionários. E a gente reorganizou e fizemos também em Baião, no primeiro encontro de funcionários que teve lá. Material atualizado, trabalhei agora. Na semana que vem vai ter evento de comunicação, vai estar só participando em Belém. Vou estar preparando um outro material para novo repartimento. Vou estar em dia 2 de setembro, na área do feminismo, né, na área das mulheres que lutam na educação. E sempre que a gente vai trabalhar a parte de formação, a gente sempre tenta alinhar e trabalhar os materiais de forma que a gente traga uma compreensão do que é a nossa luta, da organização dessa luta, mas também que eleve o nosso nível de consciência. Porque a discussão dentro do sindicato, das categorias, dentro desse processo de inserção, ele passa por isso. Ele é um passo que a gente precisa dar internamente dentro da gente. Então, um dos desafios é esse, prioritariamente, desse nível de elevar e de compreender como é que funciona o processo de profissionalização e de carreira, tanto do magistério, que já tem um caminho bem mais lá à frente, mas também de funcionário de escola. A gente vai trazer um pouco o material. Qual é essa ascensão de valorização agora e reconhecimento dos funcionários de escola que nós estamos de frente novamente? Por quê? Nós temos uma conjuntura a nível nacional diferenciada. Eu vou trazer, inclusive, o material agora que saiu do MEC, no dia 15, para comprovar isso para vocês do que eu estou falando. Então, eu fiz uma breve análise histórica aqui da nossa regional, que são 18 municípios que compõem a Regional Sudeste, para a gente melhor compreender o processo que eu vou iniciar agora, tá? Então esse aqui é o tema que eu coloquei e aí eu vou trazer a parte histórica também desse processo. E aí a primeira pergunta que a gente faz dentro do campo dos funcionários de escola sobre valorização e ampliação: estudar e se conectar, que aí eu trago um elemento novo da conjuntura, inclusive com o avanço tecnológico que nós estamos tendo a nível mundial. E aí nós precisamos entender esse contexto. Nós não vivemos mais na década de 90, na década de 80. As coisas estão mudando. E se o mundo está mudando, se tudo está desenvolvendo, o ser humano precisa se desenvolver também. E tudo no arco do desenvolvimento nosso profissional e no campo pessoal, a gente precisa também se preparar uma espécie de treinamento para a gente ter essa ascensão, senão a gente acaba ficando para trás. E quando a gente fala estudando e conectado, a gente vai entrar nesse ponto, porque que abre lá atrás na conjuntura e volta agora, depois de 4 anos de retrocesso, o processo de formação do profissionário, que são os funcionários que estão lotados na escola, assim como a gente vai trazer como foi que iniciou o magistério lá atrás. E por que ocorreu essa grande divisão no contexto histórico a nível de Brasil? E a gente precisa superar isso e compreender e aproveitar a nova conjuntura que está se dando agora. Tá? Para ganhar o quê? Visibilidade, para garantir o seu espaço, como eu estava falando, fazendo parte desse eco do serviço público. Tá? Então, o que mais você precisar, agora mais do que nunca, você precisa do quê? Da sua valorização. Quando a gente fala de valorização, a gente não pode entender que a valorização ela vem apenas do serviço público a partir de uma política de governo. A gente precisa construir essa política junto nos estados e municípios, paulatinamente dentro desse processo, e construir a nossa política. Porque senão a gente acaba sustentando uma política de governo e espera o tempo todo que o governo apresente só propostas. Nós precisamos propor e contribuir. E é em cima disso que agora o governo Lula instituiu, através de decreto, o GT, que vai trabalhar a formação inicial e continuada do profissionário, que saiu agora no dia 15 de agosto, no dia do apagão. Então a gente vai chegar nesse ponto. Então essa análise histórica de valorização e visibilidade, ela passa o quê? Pela história de ascensão de visibilidade, nós vamos tratar aqui, a mudança que rompeu a barreira ideológica entre professores e funcionários de escola, o avanço desse reconhecimento,
a construção dessa identidade, como eu falei anteriormente na minha apresentação, grupos e plataformas de organização através do próprio sindicato, hoje com esse avanço tecnológico, introdução e inserção dos PCCR dos funcionários de escola, aumento dos concursos públicos, tripé de luta em 5 pilares, vamos ver também, política de valorização, impacto dessa valorização real na sua vida, no dia a dia, estratégia de inserção das negociações, planejamento, indicadores e previsões futuras e lições valiosas. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui era só uma frase de efeito, que é um recorte, inclusive, de artigos que tem sido trabalhado sobre o reconhecimento desse profissional lá na escola. Que fala sobre reconhecimento e valorização do trabalho do funcionário, pressupõe entendimento acerca do processo de apropriação e construção de saberes, esquematização destes em determinados históricos sociais. Deste modo, compreende-se e configura uma concepção transformadora da educação. Quando a gente fala em transformação, não é só o professor que transforma, é os funcionários de escola que transformam também. E quando a gente trabalha o processo da inserção dentro do currículo da educação escolar, se nós tivéssemos governos que tivesse uma visão de ampliação, a gente poderia trazer a merendeira para dentro da sala de aula para trabalhar, inclusive, o respeito e valorização pela merendeira. Alinhando, inclusive, a alimentação escolar dentro da aula de ciências. Alinhando a importância dos documentos históricos que o auxiliar de secretaria prepara na secretaria da escola dentro das aulas de história. Então, nisso a gente começa a fazer um processo de reeducação e respeito à valorização daquele profissional. Porque o que a gente vê é só que o professor tem que ser respeitado, os demais do apoio não. Não é verdade? Então, o processo de unificação e de reorganização da educação ele não é só dentro do arco da carreira. Ele precisa ter uma remodelagem de estrutura hoje de currículo, onde esse profissional do apoio que abre e fecha o portão, ele foi o primeiro bombardeado na pandemia, pós-pandemia agora, no ataque das escolas com relação à segurança pública. Eu falei isso lá em São João. Quando a gente debate segurança pública, o primeiro responsabilizado pelo prefeito, pelo governador, cadê o regente de portaria? Então, a questão ela é tão ideológica, ela é tão forte, que a gente não se atenta e a gente fica numa briga com o professor na base da escola. E a gente tem que se unificar e responsabilizar sobre a equiparação desse profissional na questão da segurança pública com a política municipal, com a política estadual daquela escola. Então, por isso que a gente fala sobre o processo de transformação, de pensar a educação a partir de uma realidade crítica do que nós vivemos naquele chão daquela escola. Tenho mais uma pergunta para fazer. Quem deve lutar por os funcionários de escola? É o sindicato? É a Silene? É o Ronaldo? É o Rony? É o Márcio? É os políticos? É a sociedade? Quem são? Somos nós mesmos. Quando a gente fala com o sindicato, somos nós, nossa força, nossa voz. Nós temos que compreender que nós somos parte desse processo e que nós carregamos esse piano. Jamais um governo que toma posse, seja ele cargo de confiança, ele vai dizer: eu vou pautar teu problema lá, e não pauta. O retorno nunca vem. Ele só vem o retorno quando a gente toma a frente das nossas lutas, dos nossos interesses. Então, o primeiro da linha da ponta, do tiro de misericórdia, do ataque hoje contra qualquer prefeito, governo que é funcionário de escola, é ele próprio que tem que estar lá na luta. Se ele não garantir essa representatividade, não pense que outros vão garantir. Sabe por quê? Eu falei isso também em São João e Baiano. Porque o nível de consciência dos professores não é a mesma. Os funcionários de escola, servidores de apoio, não podem esperar que nós temos 4.000 professores, 3.000 professores, e que todos 3.000 vão defender os funcionários de escola. Nós temos alguns professores na rede, temos alguns professores no sindicato, temos alguns professores que têm um nível de consciência maior, não é verdade que eu estou falando? Que vai defender a pauta. Então a gente tem que compreender que o processo de transformação e de nível de consciência, ele é diferenciado. Enquanto nós não quando nós pegarmos nosso direito e colocarmos por outro, lutar pela gente, não vai, não decora. E aí eu vou mostrar
na prática, como esse corpo que tem prática de atuação sindical e como isso dá um resultado de impacto quando se vê dentro da pauta. Então, nós não podemos nivelar, olha, tem um monte de professor muito pela gente. Primeiro tem que ter você lá. Eu sou do grupo de professores. O PCCR está travado para me ganhar como mestra. Vocês acham que os professores vão lutar por mim? Não vão. Se eu, o Aurismar, o Júlio, um grupo de professores que tem um nível de consciência brasileira não criar o nosso grupo para discutir a nossa pauta dentro do processo, não vai. Não é verdade, Aurismar? É verdade. Porque é uma pauta nossa que desinteressa a gente, porque o nível de consciência dos outros professores só bate no piso. O nível dos outros professores não quer saber mais de carreira. Diz que não vai fazer mestrado, diz que vai fazer doutorado. Ah, eu estou cansada, eu vou aposentar. Então a gente não pode transferir as nossas responsabilidades do que a gente quer avançar na pauta no dia a dia. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Tá? Visibilidade pedagógica social, isso aqui também é um outro trecho, né, que a gente trouxe sobre a questão da gestão que foi aprovada democrática nesse município aqui do Mato Grosso, de 2009, que ao mesmo tempo que os funcionários foram incluídos na carreira, que teve ponto de carreira unificado lá em 2009, da carreira dos profissionais de educação básica também foram contemplados ao lado dos segmentos professores, pais e alunos, como integrantes do Conselho Deliberativo da comunidade escolar. Porque também a questão da gestão democrática está inserida dentro desse processo. Processos de exclusão. A reprodução ideológica do processo de exclusão, ele não tem que partir da gente. Nós temos que partir da gente, dos funcionários de escola, o processo de inclusão e não de exclusão. Quanto mais você reproduz a lógica que você é excluído, mais você vai ficar excluído. É assim que funciona o processo. Quanto mais você reivindica a sua inserção dentro do processo de debate, seja aí dos aspectos da gestão democrática, das reuniões dentro da escola, dos planejamentos, da atuação, dos eventos que vai ser organizado pela própria secretaria, pelo próprio sindicato, essa participação ela tem que partir do processo de inclusão e não de exclusão. Olha essa foto aqui. Enfim, tem se evoluído muito, mas há muito que se evoluir. Interação, na verdade, vou falar o tempo que estou na escola. Assim, discriminação por parte de professores comigo. Isso aqui é um relato, tá? Mas nada que atrapalhe o bom desenvolvimento do meu trabalho e do professor. Interação nenhuma. E tem gente que não se relaciona nem com o professor, não é verdade? Que é funcionário de escola. Mal dá bom dia. Ainda tem os professores que são mal educados. Passo por você e você é invisível dentro da escola. E eles não nos procuram e a gente procura eles. Acho que parecemos invisíveis. E mais uma vez aparece a invisibilidade. Tá? Dentro desse debate. Acho que a gente interage bem, tem um pensamento bem intelectualizado por parte dos professores. Pelo simples fato de eu ter mestrado, eu acho isso uma bobagem. E devido a isso, sinto professores que me tratam de maneira diferenciada. Não significa dentro do processo, gente, que quanto mais você avança na sua carreira profissional, tem gente que fica com o nariz aqui. E tem gente que consegue avançar e que fica mais humilde ainda, porque é através da humildade que a gente consegue cativar e conquistar muitas pessoas. Só que, como eu disse anteriormente, nem todos nós somos iguais. Nós somos professores, cada um tem um pensamento de construção de luta diferente e cabe a gente avaliar aonde é que precisa melhorar. Assim como o servidor em geral, em todas as categorias tem isso, não é só na categoria da educação. Existe lá uma categoria dos advogados, dos médicos também, todos há essa diferenciação e divergência desse processo. E aí eu vou trazer aqui a seção da história da educação, onde rompe com a barreira da invisibilidade. Em 88, está um pouquinho ruim, que está pequeno aqui o slide, mas eu estou acompanhando aqui, 88, tem um capítulo da Constituição que trata, né, sobre a questão dos direitos sociais. Então, todo mundo acompanhou a questão do fim da ditadura militar, onde se garante os direitos a nível de Brasil, onde se começa a organizar os movimentos para ter voz e direito democrático no Brasil como um todo. Em 96 é aprovada a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96. Estabelece todas as diretrizes da educação a nível nacional. Aí em 2005 começa o marco. É aqui que